Olá pessoal, depois de algum tempo estamos aqui de volta no canal Mensageiro da Esperança. O último vídeo que eu postei tem 3 meses, tive aí um problema com o celular. Pela graça de Deus consegui adquirir outro com uma qualidade de imagem um pouco melhor. Resolvi gravar um vídeo aí agora. Estamos aqui em casa, eu e a minha esposa, voltamos da igreja há pouco tempo, uns 10 minutos. Estávamos lá numa atividade conhecida como nomeações, na qual a gente está indicando os novos líderes, para o ano eclesiástico 2023. Pela graça de Deus conseguimos encerrar todo o trabalho de nomeações nessa tarde. E chegando aqui em casa, estamos como falei, minha esposa, estamos aqui na varanda de casa. E resolvi gravar esse vídeo para refletir um pouquinho contigo, que é inscrito ou inscrita no nosso canal, sobre mais um episódio dos sinais da volta de Jesus. A gente, nesses últimos 3 meses, muitas coisas aconteceram. A gente tem aí um agravamento na guerra da Ucrânia contra a Rússia. A gente teve aí um embate político muito intenso, primeiro e segundo turno das eleições. A gente ainda consegue verificar a insatisfação de algumas pessoas com o resultado da eleição presidencial, pessoas que estão aí nas ruas, na frente dos quartéis. E a gente sabe que cada vez mais, o que eu digo com a gente sabe, cada vez mais as pessoas que conhecem as profecias, que estão atentos naquilo que a Bíblia está dizendo, sabem que dificilmente algum líder humano, somente com as forças humanas, vai resolver todo o problema que a humanidade precisa. É verdade que um líder, um governante, que tenha primeiro capacidade, que tenha sensibilidade, que tenha amor ao próximo, que consiga entender as dificuldades alheias, com o poder da máquina pública pode fazer muita coisa para abreviar o sofrimento, principalmente daqueles que mais precisam. Porém, existem problemas muito maiores que assombram a humanidade, que nenhuma liderança humana vai conseguir resolver. Um desses problemas é a morte. Um outro grave problema, que é justamente sobre isso que eu quero refletir nesse vídeo, é a desigualdade social. E as desigualdades sociais, principalmente no mundo capitalista, são provocadas, não se iluda, desigualdade social, existência de pobre, rico, ou seja, muito pobre e muito rico. Pessoas que nesse momento estão aí nas lixeiras da vida, nos lixões, nas ruas, mendigando um bocado de comida porque não tem o sustento necessário para poder se alimentar, que é uma coisa básica. A alimentação, ela é uma situação de sobrevivência. E na nossa Constituição, na Constituição Federal do Brasil, diz que é um direito individual e coletivo, o direito à vida. Ninguém vive sem alimentação. E a gente tem, por outro lado, pessoas que têm recursos financeiros, muitos recursos, têm condição de gastar 200, 300 reais num vinho, numa champanhe, num jantar, num almoço. E a lógica da meritocracia, ou seja, a pessoa ela tem que correr atrás, porque se ela não correr atrás ela não vai ter nada. Isso tem um pingo de verdade, porque a Bíblia diz lá em Gênesis 3,19, quando Deus ele condenou Adão pelo pecado, que do suor do seu rosto comerá seu pão. Isso é verdade. Se a gente não trabalhar, não vai cair do céu. Mas, por outro lado, essa questão da meritocracia, dizer que a pessoa que não consegue ter uma casa, um carro, comida, trabalho, emprego, ela não tem porque ela é vagabunda, porque, perdão da expressão, porque ela é preguiçosa, porque ela não quer correr atrás, porque ela só quer ficar na facilidade do Bolsa Família, da vida, dos auxílios da vida. Isso aí também tem algum exagero nisso. Muitas pessoas correm atrás, trabalham duro, lutam a vida inteira e não conseguem ter aquilo que a lógica capitalista propaga, que se a pessoa se esforçar bastante,
ela vai conseguir um lugar ao sol. Tem gente que se esforça a vida inteira e consegue, no máximo, uma casinha dentro de uma comunidade e olha lá. Por que todo esse enredo acontece? Porque os governos de esquerda são ineficientes, ineficazes, porque eles falem as economias dos países, porque eles iludem as pessoas. Quero ler um texto bíblico com você para mostrar, talvez você pense dessa forma, que o Brasil está dessa forma. Tem um vídeo circulando aí pela rede social falando da Argentina, que a Argentina já foi o país mais rico da América Latina, mas por causa dos governos de esquerda, da corrupção, de não sei o que, de não sei o que lá, a Argentina hoje está ali padecendo e tal. Quero ler com você uma coisa que foi escrita há 2000 anos atrás, quando não tinha nem capitalismo, muito menos comunismo e esquerda, que está em Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Aqui, ó, capítulo 5 da Epístola de Tiago, 1 a 6, diz assim: Atendei agora, olha só, atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e vossas roupas comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, vejam bem, com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sabe uma coisa, o porquê que existe uma resistência ao capitalismo? O capitalismo ele existe pouco mais aí, cerca de 350 anos. Desde a origem, se a gente puder colocar assim, que o embrião do capitalismo é o mercantilismo, que começou lá pelo século XV, XVI, e se consolidou o capitalismo com a Revolução Industrial no século XVIII, a gente tem aí 3 séculos e meio de capitalismo. E o capitalismo ele tem 2 vertentes, que é o liberalismo e o neoliberalismo. E o que, grosso modo, o capitalismo propõe? Maximização dos lucros, maximização da produção, para que com essa maximização da produção e com essa maximização dos lucros, esse excedente de recursos possa beneficiar toda a sociedade. Não é nenhuma nem 2 pessoas privilegiadas, toda. Isso é a teoria, a tese do capitalismo. Na prática, o que a gente vê, não apenas nas maiores economias do mundo, mas também nas emergentes ou nos países muito pobres, é que sempre, em qualquer situação, existe uma elite privilegiada e existe, que é a minoria, né, quantitativamente, e que existe uma massa gigantesca de pessoas que estão padecendo dificuldades. Essas dificuldades serão tanto quanto maiores a economia, a redução da economia desse país. Então, quanto menos desenvolvida foi a economia do país, maior a desigualdade social e maior a penúria que a classe popular, a classe pobre vai padecer. E aqui, em Tiago, a gente tem um texto muito categórico dizendo que tem gente que está na pobreza não é porque é preguiçoso, não é porque não quer trabalhar, não é porque quer viver de auxílio do governo, né? Não é porque quer ficar buscando auxílio da igreja o tempo todo. Existe uma massa de pessoas que são pobres, até mesmo miseráveis, porque existe um sistema no qual uma parcela da sociedade, que são os ricos, e aqui eu não estou falando nada que é errado ser rico, que o rico tem que padecer, que você tem que ir lá roubar o que o rico tem. Não tô pregando nada disso. Eu estou aqui muito claramente lendo um texto bíblico dizendo que
Diferentemente do que algumas pessoas pensam hoje, existe um sistema corrupto, e essa corrupção, pelo que está dizendo aqui, não vem dos governos, essa corrupção vem de uma classe social logicamente, nem todo rico ele pensa dessa maneira, ou nem procede dessa forma, mas pelo que a gente vê no mundo hoje, uma boa parcela pensa assim, de subtrair o máximo para si e salve-se quem puder, quem vem atrás. Existem muitas estatísticas que apresentam como a desigualdade social no mundo ela é voraz. No Brasil, existem 15 a 20 famílias que são bilionárias e que elas detêm em torno de 4/5 do PIB nacional. Isso eu estou falando só a nível de Brasil. Existe hoje no mundo mais de 200 milhões de pessoas que passam fome, que estão abaixo da linha da pobreza. E pela ONU, quem é classificado como quem está abaixo da linha da pobreza, quem ganha $1,5. Vou repetir, $1,5 por pessoa por dia. Eu te pergunto o que dá para se alimentar uma família com 3, 4, 5 pessoas, ou até com $1,5. Né? E essa semana teve aí uma certa histeria no mercado porque o dólar foi a mais de R$5. Então você imagina uma pessoa vivendo com menos, né, de R$5 por dia. A Bíblia está dizendo, condenando aqui um sistema corrupto que acumula riqueza para uma minoria privilegiada e que subjuga, explora, devora uma quantidade de pessoas que não tem recursos suficientes para subsistir. E aí eu quero finalizar perguntando para você, meu irmão, minha irmã, que é um cristão, que é uma cristã, que acredita na palavra de Deus, que acredita em Cristo. É possível nós, que somos cristãos, apoiarmos um sistema econômico no qual uma minoria privilegiada de pessoas consegue tudo que quer e mais um pouco, na base da corrupção, da fraude, da exploração, do engano de pessoas que não têm os mesmos recursos que eles possuem? É possível eu e você, como cristãos, que acreditamos na Bíblia, que acreditamos em tudo que Jesus Cristo fez e que os discípulos após ele fizeram, que está registrado lá em Atos, defendermos que o governo auxiliar pessoas que estão na pobreza é errado? É possível eu e você sentarmos na nossa mesa para comer a nossa alimentação e nem sequer lembrar do próximo, que não tem nada? É possível isso? Eu vou fazer um apelo para você que reflita. Há uma perspectiva feita pelo Banco Mundial de que haverá recessão econômica nas maiores economias do mundo. Isso aí você pode contar países da Europa como França, Alemanha, Inglaterra, Itália, países da Ásia como Japão, China, Estados Unidos. E que essa recessão, ela em parte é por causa dos resquícios da Covid-19, da pandemia, por causa da guerra da Ucrânia, mas também por causa de uma decadência, de uma degradação do sistema neoliberal capitalista. Por causa dessa recessão, ou seja, as maiores economias vão produzir menos e com isso elas vão consumir menos, os países em desenvolvimento sofrerão mais, porque são eles que importam mais para esses países desenvolvidos. E a perspectiva de que o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, de todas as riquezas do Brasil, no ano 2023, fica em torno de 0,5%. A gente vai ter um crescimento de 0,5%. Se o novo governo conseguir fazer com que o crescimento chegue a 2%, vai ser um milagre. Milagre da economia. Milagre do crescimento. Porque a perspectiva do Banco Mundial e do nosso próprio Banco Central é o crescimento do Brasil seja 0,5%. Os economistas, vão criar vários artifícios e várias respostas para isso. Biblicamente tem uma resposta.
É um sinal da volta de Jesus. Crescente. É a mão de Deus que está pesando sobre os homens que detêm o capital, que detêm o poder, devido à forma desumana pela qual eles têm tratado o próximo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui está aqui na Epístola de Tiago. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Crises econômicas e mais crises serão a realidade daqui para a volta de Jesus. Por quê? Deus ele está pesando a mão sobre homens e mulheres arrogantes, avarentos, jactanciosos, que amam mais o dinheiro do que a pessoa, que consideram mais o ter do que o ser. E se eu estou falando para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que pensa dessa forma, ainda é tempo de você mudar, buscar o poder de Deus, orar para que o seu coração se sensibilize e aquele estilo de vida que ocorria lá na igreja de Atos seja uma realidade na minha e na tua vida. Porque lá em Atos não existia socialismo, não existia comunismo, não existia esquerda, não existia nem capitalismo. Mas é muito claro que Atos, eu posso até gravar um outro vídeo falando sobre Atos, mas é muito claro em Atos 2, se você quiser depois refletir, 42 a 47, como vivia a comunidade dos crentes. Como vivia a comunidade dos crentes, que era dirigida pelo Espírito Santo. Que eu e você possamos permitir que o Espírito do Senhor habite no nosso coração, que nós não tenhamos o fruto da carne, mas que possamos desenvolver os frutos do Espírito, que entre eles é o amor, a benignidade, a bondade, que possamos olhar o nosso próximo e amá-lo como a nós mesmos. Então fica aí para você essa mensagem. Convido você a deixar o seu like aí, o gostei, a compartilhar os nossos vídeos, a se inscrever no canal. É só ir aqui embaixo, ó, na telinha, clicar lá em inscreva-se, acionar o sininho de todas as notificações e fazer parte aí da nossa comunidade, tá? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.